O programa Terça Especial vai continuar agora entrevistando Majô de Souza. Olha aí. O programa Terça Especial pela TV Alfenas vai conversar com Majô de Souza. Ela que está lançando o livro Era uma Vez uma Cidade Chamada Alfenas número 2. Porque no número 1 também a gente foi lá e fizemos a cobertura. Ela vai contar um pouquinho, né, do que ela escreveu nesse número 2 do livro Era uma Vez uma Cidade Chamada Alfenas. Eu vou aproveitar a oportunidade, porque era uma vez uma cidade chamada Alfenas. Quando eu pensei, né, na ideia, quando eu tive a ideia do livro, era muito comum, memórias, lembranças, histórias, né? Aí eu falei, vamos fazer um título um pouquinho diferente, com o mesmo espírito, né, de contar histórias pitorescas, históricas, tristes, alegres, sobre Alfenas, o passado de Alfenas, de 20, 30, 100 anos atrás. É muito gostoso isso. Tá valendo a pena? Tá, olha, super vale a pena por tudo. Primeiro de tudo, pelo resgate de algumas histórias, né, que já estavam mais ou menos no esquecimento. Embora haja pessoas, como você, por exemplo, que gostam de preservar a memória de Alfenas, mas muita coisa se perde. E a minha tentativa, eu digo que a minha missão é resgatar, mas tem muito ainda para contar. Então eu fiz o volume 1, o volume 2 e já estou me preparando para o 3. Então, já apareceu a foto da capa do livro, número 1. Agora deixa aí no vídeo um pouquinho o número 2. Isso, esse é o novo livro dela, né? Que já daqui a pouquinho eu vou falar como você pode adquirir o livro, certinho? Essa foto que está aparecendo no seu vídeo do Cine Alfenas, ela emociona a gente. Porque o cinema nunca mais vai voltar, o Cine Alfenas, né? Você chegou a assistir algum filme no Cine Alfenas? Eu assisti muitos filmes do Cine Alfenas, já numa época mais decadente, né? Inclusive o último filme, que chamou Sempre no Meu Coração. Nossa. Eu assisti, mas eu me lembro um pouco dos tempos áureos, as cortinas de veludo, né? Os camarotes. Nossa, né? os camarotes. Os camarotes. E outra coisa que eu sempre me pergunto é por onde andará aquela máscara que ficava em cima da tela. Sumiu. Um dia vai aparecer. Tomara que sim. Então, outra coisa que eu vi, outra foto que vai aparecer agora aí, é a casa do Dr. Emílio da Silveira. Você conta a história de tudo aquilo ali? Conto, aquela casa ficou pronta em 1924. 24? Né? Quer dizer que tem mais de 100 anos. Foi feita com o cimento, veio em barricas por navio da Noruega. As lâmpadas foram importadas dos Estados Unidos, os azulejos vieram de Portugal. E ali o doutor Emílio Silveira, além de ter um consultório, fazia até pequenas cirurgias, partos, ele também dava grandes jantares. A esposa dele dava Dona Isaura, grandes jantares, porque ele recebia muitas autoridades. Juscelino Kubitschek, Magalhães Pinto, né? Essas pessoas todas, porque ele foi deputado, inclusive, também. Então ele era muito conhecido e recebia essas pessoas. É um chalé suíço, o banheiro é enorme, até porque tinha uma banheira, tinha uma bacia de lavar os pés, né? Aquela coisa toda, né? A privada, era muito era grande, mas era geralmente um banheiro só, né? E muitos quartos, porque também eram muitos filhos. Vai aparecer outra foto aí, olha aí, do saudoso professor Edson Antônio Velano. O que você fala no livro do professor Edson? Olha, Souza, eu nesse segundo volume, eu quis resgatar as memórias de algumas pessoas. Quero até continuar fazendo isso nos próximos. Claro que uma das pessoas tinha que ser o professor Edson Velano, pelo legado, né, dele, não só a Unifendo, que já é muita coisa, mas Hospital, Colégio Atenas, a Rádio Atenas, TV Alfenas, Jornal dos Lagos, né? Então, assim, ele foi um grande benemérito, vice-prefeito 2 vezes, vereador, né? E era um benemérito também, ajudava muito as causas sociais, e eu acho que eu estava até devendo Precisava fazer, né? Precisava fazer. E a gente achou essa foto dele, foi numa das eleições em que ele foi eleito vice-prefeito. Tá né? isso. E ele estava em cima de um carro.
Claro que ela foi um pouquinho melhorada, porque é uma foto mais antiga, né? Não tem tanta qualidade. Mas eu falei, eu quero colocar essa como se ele estivesse acenando pra gente. Eu acho que ficou mais interessante do que as comuns, né? Em que ele tá É uma de foto busto, que eu acho que né? ninguém tem. Pouca gente tem, o Jornal dos Lagos tem. Então, é engraçado. Ele adorava essas coisas, né? Com certeza. A memória de Alfenas estava na memória do professor Edson Antônio Velano. A prova disso, Sombras na Vila Formosa. E o Ventos também, né? São três, a trilogia dele toda conta, inclusive me serve muito de fonte. Né? E ele realmente tinha, e quando ele escrevia no Jornal Fenense sob pseudônimos, né? O Rodrigo Cambará e outros pseudônimos que ele tinha, também ele contava, ele fazia umas crônicas, mas eram crônicas como eu, relacionadas normalmente à cidade ou à literatura, que é ótimo da mesma maneira. Agora é o seguinte, quando você vai escrever, vamos supor no caso do professor, no caso do doutor Emílio, você faz de uma vez, escreve, depois volta, aí lembrou de alguma coisa, como é que é? Alguns eu faço assim de primeira, eu tenho todas as informações, em menos de uma hora eu escrevo, reviso, acho a foto, põe legenda, enfim. Outras são arduamente pesquisadas por dias, às vezes até meses, né? São arduamente pesquisadas, porque eu pego fiapos de informações, né? Às vezes em jornais antigos, Hemeroteca Nacional, Biblioteca Nacional, Arquivo Mineiro, almanaques antigos, memórias do próprio Jornal dos Lagos, Jornal Fenense, que a gente tem um arquivo. Pessoas, principalmente pessoas, me ajudam muito, como o João Batista Cruz, o Sebastião Meire, João Luiz Lacerda, o Bosco, você, né? Essas pessoas me ajudam muito. Então, cada um me dá uma informaçãozinha até que eu consiga juntar num todo. E você teve, né, o privilégio de ser convidada para bater um papo com os alunos de arquitetura. Título da palestra, né? Entre a memória e o esquecimento. Acho que resumiu muito bem toda a questão, né? Porque, infelizmente, Alfenas é uma cidade com pouca memória, em que pesa as pessoas todas que tentam manter viva essa questão, mas, infelizmente, Alfenas peca, né, na questão da memória. A gente não tem uma casa de cultura que funcione, né? A própria história de Alfenas, ninguém sabe contar direito. Imagine essas histórias, né, mais curtas aí. Pouca gente conhece, então, infelizmente, fica muito no esquecimento. Mas foi muito boa a palestra. Gostou? No dia 16, porque os alunos interagiram muito, perguntaram muito, e foi muito bom para mim, sabe? Eu pude responder também, gostei muito, porque eu falei, nossa, não me perguntaram nada que eu não saiba, né? Então, foi muito bom. Inclusive, arrumei um aluno lá que vai me ajudar numa das provas. Olha aí. Questão de memória. Essa palestra foi aqui na Universidade Professor Edson Antônio Velano. Como é que a pessoa que está assistindo agora ou está assistindo através do YouTube, que ela pode conseguir o livro? Como não está nessas plataformas, né, o livro é adquirido comigo mesmo. Mas eu peço a gentileza que as pessoas me mandem mensagem privada. Pode ser pelo Facebook, pelo Instagram, que a gente combina como é que eu vou entregar esse livro para vocês. Gente, foi um prazer muito grande conversar com a Majô de Souza. Obrigada à Unifenas, ao professor Edson Velano, às atuais gestoras que também me apoiam, a TV Alfenas também, que todas as vezes esteve presente, e ao Jornal dos Lagos também, principalmente, porque eu estou lá há quase 40 anos e foi lá que eu tive essa oportunidade. Muito obrigada. Até mais!